Meus queridos irmãos, abram a sua Bíblia, por gentileza, na carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 24 e versículo de número 25. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, este mês nós estamos realizando mais um batismo para a glória de Deus e nós queremos estar recebendo novos membros e estaremos realizando então para a glória do Senhor esse ato público onde as pessoas que irão se batizar irão declarar publicamente aquilo que eles já fizeram em seu coração, dizendo que deseja Jesus para o seu coração. E por isso que nesta oportunidade eu quero trazer uma palavra de lembrança para aqueles que já são membros e uma palavra de orientação também àqueles que ainda irão ser batizados. E hoje, portanto, nós falaremos sobre qual é o meu lugar na igreja. E por igreja aqui eu me refiro à comunidade local, à igreja local, à igreja física, a igreja que faz parte também da Igreja Universal de Deus, da igreja onde todos os santos em todos os lugares também adoram e glorificam o nome do Senhor. Meus irmãos, Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 24 e versículo de número 25. Os irmãos encontraram o texto sagrado, digam amém. Os irmãos estão me ouvindo bem? Todos estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Esteja orando também por nós. Hebreus capítulo 10, versículo de número 24, diz assim a palavra do Senhor Jesus. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos ademoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Feche seus olhos. Bendito Deus, nesta oportunidade nós rogamos que mais uma vez o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre a sua palavra aos nossos corações, que a tua igreja possa ser nesta noite, Senhor, impactada pelo poder da tua palavra, e que possamos, Senhor, ouvir e receber a porção do teu Espírito. Fala conosco não aquilo que nós desejamos, meu Pai, mas fala com a tua igreja aquilo que nós precisamos ouvir. Ó Deus, fala com a tua igreja, é o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis tomar o seu assento, meus irmãos. A palavra que vos trago nessa noite faz parte também de uma das aulas do discipulado, onde se fala também sobre este tema, o meu lugar na igreja, o meu lugar na comunidade local. E eu gostaria de iniciar esta palavra antes da gente propriamente também analisar alguns pontos importantes no texto em que nós acabamos de mencionar a igreja, os irmãos. E eu peço também a sua colaboração, mantendo a sua Bíblia aberta, para que juntos possamos meditar também na poderosa palavra do Senhor. Meus irmãos, há uma frase de Moody, um dos grandes evangelistas do século passado, que diz: a frequência à igreja é tão vital para um discípulo como a transfusão de sangue rico e saudável é para o enfermo. Assim como essa transfusão de sangue vai trazer vida, vai salvar aquele que está precisando da transfusão de sangue,
assim também é a frequência dos membros, a comunidade da fé, também é saudável e vital para trazer vida, saúde espiritual e comunhão com os demais irmãos. A igreja, irmãos, que é um organismo vivo, mas também um organismo organizacional, ela que trabalha praticamente entrelaçado um com o outro por organismo vivo. Nós sabemos que a igreja está para além das placas denominacionais. Como organismo vivo, a igreja, irmãos, ela é o corpo de Cristo, mas como organização, ela é uma igreja local, ela é uma igreja onde nós frequentamos com endereço, com placa denominacional. É um grupo de crentes que congregam numa mesma localidade, que se reúne para juntos fazerem e realizarem a obra do Senhor Jesus, tendo a Bíblia como a principal norma de seu funcionamento, como a sua única regra de fé e prática. É assim que nós servimos ao nosso Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, para a primeira epístola do apóstolo Paulo aos irmãos em Corinto, no capítulo 1, no versículo de número 2, Paulo faz uma referência, irmãos, no finalzinho do texto, quando lê-se: chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam ao nome do Senhor Jesus. Olha que nós somos chamados para sermos santos com todos, que em todo lugar, irmãos. E aqui a gente está falando do organismo vivo de Cristo. A igreja de Cristo não está restrita a uma localidade, mas em todo lugar no mundo onde tem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali está o organismo vivo, o corpo de Cristo, servindo e adorando ao Senhor. É por isso, irmãos, que jamais podemos tomar a placa da nossa igreja como a única porta da salvação ou como o único caminho para ir a Deus, porque na verdade nós somos apenas uma igreja local, mas a igreja de Cristo, o corpo vivo do Senhor, é todos os santos em todos os lugares que invocam o nome do Senhor. Nesta mesma carta, no início do versículo, o apóstolo Paulo começa dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto, fazendo referência agora não mais à igreja organismo, mas à igreja organização, a igreja que está reunida na cidade de Corinto. Aqui nós temos então a igreja como corpo, composta de todos os santos ou de todos os crentes, mas veja que no próprio texto, no final do texto nós temos a composição de todos os crentes, mas no início do texto nós temos então o apóstolo Paulo se dirigindo à igreja local, a uma igreja organizacional em um determinado lugar, fazendo referência aos crentes de uma determinada comunidade. E aqui nós temos, irmãos, esta compreensão de que nós não podemos nos reunir com os irmãos do mundo inteiro. Não dá para a gente fazer uma reunião com toda a igreja de Cristo do mundo inteiro. Por isso, irmãos, nós devemos nos reunir com os irmãos na nossa comunidade local. A igreja local é aquela igreja que mantém, então, a sua escola bíblica, é aquela igreja que envia missionário, é aquela igreja que discipula, é aquela igreja que evangeliza, é aquela igreja que está cuidando um dos outros, é aquela igreja onde nós participamos do batismo, da ceia do Senhor, é aquela igreja em que nós participamos da comunhão uns com os outros, é aquela igreja onde nós estamos envolvidos diariamente, conforme o texto de Hebreus diz, no versículo de número 24, consideremos-nos também uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. A igreja do Senhor é esta comunidade que está reunida para estimular uns aos outros ao amor e à prática de boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, irmãos, nós precisamos também
estar atentos de que a igreja, ela é uma instituição divina, ela é uma organização, um organismo, aquilo que move a igreja é divino, mas nós também precisamos entender que a igreja, ela é formada de seres humanos. A igreja é formada de pessoas imperfeitas. A igreja é formada por pessoas que têm falhas, deficiências, por pessoas que têm problemas como eu e você temos. A igreja é formada por pessoas que estão buscando a santificação. A igreja é formada por pessoas que estão buscando mais comunhão, mais intimidade com Deus, com o seu Senhor. Por isso essa compreensão é importante. Nós entendermos que a igreja, irmãos, é a comunidade de pessoas imperfeitas. Louvado seja o nome do Senhor. Na verdade, nós somos o barro nas mãos do oleiro. Nós estamos em um processo de transformação. A regeneração, ela é automática. Quando você professa a fé em Cristo, o Espírito Santo habita em você e faz de você uma nova criatura. Mas a santificação, irmãos, é um processo contínuo, onde nós iremos estar nos transformando dia após dia, nos santificando dia após dia, até a volta do nosso Senhor, até o momento em que Cristo voltar para buscar a sua amada igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Dizer isso é importante, irmãos, porque por vezes nós então criamos uma imagem de que a igreja é um ambiente perfeito. Ultimamente eu tenho aconselhado alguns irmãos que vivem o tempo todo com uma lamúria constante, de que não caminha porque se decepcionou com fulano, de que não caminha porque se decepcionou com Beltrano. Meus irmãos, a igreja é uma comunidade de pessoas imperfeitas, mas nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos olhar para aquele que nos redimiu e sermos instrumento de Deus para edificação daqueles que precisam ser orientados, exortados e chamados então para perto do Senhor. Mas nós devemos ter essa compreensão de que a igreja, ela é formada por pessoas imperfeitas. Este irmão que está do seu lado, a qualquer momento pode te decepcionar, a qualquer momento pode te ferir, a qualquer momento pode dizer uma palavra que você não se sinta bem, que você se sinta desconfortável, que você fique triste, que você talvez saia daqui dizendo: eu não esperava isso dele ou dela. Pode acontecer, irmãos, mas Deus, ele pode restaurar esse relacionamento. Deus pode fazer um milagre na nossa vida, na nossa convivência com os nossos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, qual é o valor de ser um membro da igreja local? Qual a importância de nós sermos um membro da igreja local? Nós já fomos salvos em Cristo, já temos Jesus como nosso Senhor. Agora, irmãos, a importância de nós sermos um membro local está no fato de que nós precisamos ser edificados na fé, de que nós precisamos receber instrução espiritual, de que nós precisamos partilhar da comunidade cristã. O próprio Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio. Então isso mostra, irmãos, o valor e a importância de nós sermos membros da igreja local. O texto de Hebreus, ainda no verso 24, irmãos, é muito contundente em tudo isso que eu vou mencionar para os irmãos. Quando o texto diz que nós devemos considerar uns aos outros. Veja, irmãos, somente aquele que está inserido na comunidade local é que pode considerar o outro, é que pode, irmãos, estimular o outro ao amor e à prática de boas obras. Outrora eu já preguei aqui no altar falando para os irmãos que nós não somos igreja enquanto nós não estamos envolvidos com a vida do outro, estimulando ele no amor, estimulando ele na prática de boas obras e exortando ele a congregar uns com os outros. Então veja, a função da igreja é essa, da comunidade local é essa, é de estar estimulando uns aos outros a prática do amor, a prática das boas obras, é estar, irmãos, edificando uns aos outros, dando instrução uns aos outros,
compartilhando a nossa vida cristã na comunidade, também é nosso dever. Veja por que nós devemos ser então membros da igreja, irmãos. Em primeiro lugar, porque a igreja local é um local de comunhão. A igreja local é um local da koinonia, de nós termos tudo em comum com os nossos irmãos. É na igreja local, irmãos, que nós devemos partilhar, conviver uns com os outros. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, Paulo diz aos irmãos de Corinto, uma igreja que estava dividida, uma igreja partidária, uma igreja que a comunhão foi esquecida, uma igreja de apresentação pessoal. Um dizia, eu profetizo, sou melhor do que você que fala línguas. O outro dizia, não, eu sou mais espiritual porque eu falo línguas, você só profetiza. Aí o outro dizia, não, eu sou melhor porque eu tenho o dom de contribuir, sou eu quem sustenta esta obra. E começaram, irmãos, aquela divisão. Aí Paulo escreve aos irmãos dizendo, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Paulo está dizendo para vocês que são igreja, vocês não podem estar com partidarismo. A igreja é lugar de comunhão, é lugar de vocês terem o mesmo pensamento, é lugar de vocês terem o mesmo parecer. Meus irmãos, às vezes eu fico assustado, porque às vezes a gente encontra pessoas, irmãos, querendo entregar o outro, querendo falar do outro, não é assim? Fulano fez isso, pastor. Olha, pastor, fulano fez aquilo. Mas a gente não tem coragem de ir lá dar as mãos para eles. Levante, meu irmão. O que é que você precisa para a gente continuar? O que é que você precisa para você olhar para Cristo? É mais fácil, às vezes, falar dos outros, ou daquele que errou ou que falhou, do que dar as mãos para ele. Mas, irmãos, a igreja não é a comunidade de juízes. A igreja é a comunidade da comunhão, do relacionamento, onde nós precisamos dar as mãos uns para os outros. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, irmãos, local também é um local de crescimento espiritual. Paulo falando aos irmãos de Filipos, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12, Paulo diz assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Isso é, irmãos, crescimento, irmãos. Paulo está dizendo, eu louvo a Deus, igreja de Filipos, porque vocês cresceram. Eu percebi que vocês eram muito obedientes na minha presença, mas agora que eu estou distante, eu tenho notícia de que mais obediente ainda vocês são na minha ausência. Oh, glória! Era uma igreja, irmãos, que havia amadurecido, crescido espiritualmente. A igreja de Filipos não tinha daquele tipo de pessoa, hoje o pastor não vai estar, hoje o dirigente não vai estar, hoje fulano não vai estar, então hoje eu não vou, hoje eu chego atrasado, hoje eu faço assim, hoje eu faço assado. Não, irmãos, era uma igreja que pela ausência de Paulo, esta igreja ainda obedecia ainda mais ao Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. A igreja, irmãos, é lugar de comunhão, a igreja é lugar de crescimento espiritual, e a igreja é também o local onde nós adoramos ao Senhor. Atos capítulo 2, do verso 42 ao verso de número 47, nos mostra uma igreja que está reunida, que está perseverando na doutrina, que está perseverando na oração, que está perseverando na comunhão. E é uma igreja, irmãos, que a Bíblia diz que elas louvavam a Deus, oh glória, com alegria e singeleza de coração. Era uma igreja, irmãos, que adorava o Senhor. A comunidade dos santos é um lugar de adoração. Você veio aqui para adorar, você veio aqui para ofertar, você veio aqui para dizer glória ao nome do meu Senhor, que me deu uma semana de paz, que me deu uma semana sobre as vitórias,
batalhas, vencendo gigantes, vencendo as lutas, e você chegou aqui para adorar ao Senhor e bendizer o seu santo nome. Louvado seja Deus. A igreja, irmãos, é um lugar onde você tem a oportunidade de aplicar os seus dons espirituais. A igreja é um lugar onde você tem a oportunidade de usar os seus dons. Quantos crentes talentosos, irmãos! Quantos crentes que têm dons espirituais, talentos, os dons naturais que Deus deu, que podem ser usados para o serviço da obra de Deus. E dons que Deus deu aos irmãos, que podem ser usados para melhor servir ao reino. Meus irmãos, que possamos, na comunidade dos santos, usar os nossos dons para a obra de Deus. Que possamos usar os nossos dons para o crescimento do reino. É na comunidade dos santos que você tem a oportunidade de exercitar o seu dom. Se você tem o dom de ensinar, é aqui que você deve ensinar. Se você tem o dom de pregar, é aqui que você exerce esse ministério da pregação. Se você tem o dom, irmãos, de servir, é aqui que você serve. Porque a igreja é a comunidade onde você tem a oportunidade de aplicar os dons espirituais. Há pessoas que dizem que têm dons, e tem pessoas que de fato receberam dons, mas estão sepultando seus dons porque não é usado na comunidade local, porque não é usado no meio da igreja, porque eles estão simplesmente enterrados como aqueles jovens enterraram, como aquele homem enterrou o seu talento, aguardando o seu Senhor voltar para devolver o talento. Mas, irmãos, que possamos ser como aqueles outros que receberam talentos e multiplicaram, porque eles usaram no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o seu dom? Qual é a sua chamada? E o que é que você tem feito para desenvolver este dom? Para desenvolver esta chamada? Você tem usado o seu dom? Tem usado aquilo que Deus lhe deu para o benefício da comunidade local? É isso que a palavra de Deus nos convoca, irmãos. Em Romanos, em Coríntios, 1 Coríntios 12, 28, Paulo ele vai dizer: e uns, pois, Deus na igreja, primeiramente apóstolos, e outros, em segundo lugar, profetas, e outros apóstolos, doutores, dons de milagres, de curar, dons de socorro, dons de governo, dom de variedade de línguas. E aqui Paulo cita vários outros dons que podem e devem ser usados na comunidade da igreja. A igreja, irmãos, é um lugar onde nós cooperamos com a obra de Deus e com a propagação do evangelho. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, disse Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É na comunidade da igreja que nós, então, temos esta oportunidade de cooperar com o ID de Cristo, de pregar o evangelho. Em Romanos capítulo 12, irmãos, versículo 10 ao versículo de número 16, nos mostra que a igreja é a comunidade onde você também desenvolve a sua vida social. O texto diz que nós devemos amar uns aos outros, que nós devemos servir uns aos outros, que nós devemos, irmãos, cooperar uns com os outros. Em Romanos capítulo de número 12, irmãos, a partir do versículo de número 10, veja que Paulo, ele é enfático em mostrar o serviço social da igreja. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos da esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Compartilhais as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram,
e chorais com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, compadeceis, ou seja, condescendeis com o que é humilde. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Aqui a igreja é convocada ao serviço social, irmãos. É na igreja que nós somos convocados ao trabalho social de hospitalidade, de cuidado, de amor fraternal, de zelo pela comunidade, uns pelos outros. É na igreja, é na comunidade que nós podemos desempenhar tais atividades. A igreja, irmãos, também é o local onde nós recebemos o batismo, onde nós recebemos a ceia, que são ordenanças do Senhor. Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus disse: ide, ensinai e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e de fazer discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É na igreja que nós recebemos esta ordenança do batismo. É na igreja que nós recebemos a ordenança da Santa Ceia do Senhor. Veja a importância de nós sermos membros da igreja local, irmãos. Aqueles que abandonam a igreja local, eles não podem participar do batismo, eles não podem participar da ceia, porque eles vivem isolados. Eles não podem ministrar a ceia a si mesmo. A gente vê essa experiência, irmãos, na própria pandemia, né? Onde alguns pastores tentaram ministrar a ceia virtual. Como, irmãos? Perde o sentido. Eu me lembro que em épocas históricas, na história da igreja em que havia pandemias ou coisas semelhantes, era suspenso o período da ceia e só voltava quando a igreja podia se reunir, porque a ceia é comunhão, a ceia é olhar nos olhos uns dos outros. Eu até já frisei aqui para os irmãos que a ceia no século I, em alguns momentos da história, irmãos, era ministrada para demonstrar comunhão em um único copo, Bruno. Um único copo. Então começava um tomando aqui, um gole, e o outro ia tomando, e o final tomava só a baba, irmãos. Mas era símbolo de comunhão. Era a maneira dele demonstrar que estavam todos unidos, tomando do mesmo pão e tomando do mesmo cálice. Meus irmãos, a ceia é recebida na igreja local. O batismo é ministrado na igreja local, onde nós estamos reunidos para receber as ordenanças do Senhor. A igreja local, irmãos, é onde você tem também o privilégio de contribuir para a expansão da obra, através do seu dízimo, através da sua oferta, para a manutenção da casa do Senhor, conforme diz Malaquias 3, versículo 8 e versículo de número 10, trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para a manutenção da casa do Senhor. Por tudo isso, irmãos, e muito mais, é que nós devemos congregar na igreja local, é que devemos pensar em ser membro da igreja local. Ser crente é nós nos unirmos a uma igreja, onde nós nos unirmos à igreja organizacional, onde nós somos ministrados uns aos outros e onde nós ministramos também uns aos outros. Meus irmãos, ser crente e não querer se unir à comunidade dos santos é também desobedecer a uma ordem de Cristo, conforme a gente vê narrado também no texto de Hebreus capítulo 10, versículo de número 25, quando diz: não deixemo-nos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos as demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Meus irmãos, quanto mais se aproxima do fim, mais pessoas abandonarão a congregação. Alguns se apostatarão da fé e abandonarão a comunidade dos santos, desprezarão o relacionamento uns com os outros. Mas aqui o texto nos exorta: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, irmãos, estejamos reunidos, fazendo a demonstração uns aos outros. Oh glória, quanto mais a gente vê que o fim se aproxima. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, não poderia também encerrar essa palavra sem falar da responsabilidade que tem um membro na casa do Senhor.
Ser membro da igreja local não é apenas colocar o nome no hall de membro da comunidade local. Ser membro da igreja local não é apenas vir à ceia e participar do cálice e participar do pão. Ser membro da igreja local não é apenas estar na lista da igreja local como membro daquela igreja. Existem as responsabilidades também de um membro. Na igreja nós temos os privilégios, mas também nós temos as responsabilidades. E nós, como igreja, irmãos, precisamos assumir também a nossa responsabilidade como membro local, atendendo às necessidades físicas e espirituais desta comunidade. E eu gostaria de mencionar aos irmãos, já a partir também do verso 25 de Hebreus, capítulo 10, como deve ser, irmãos, a nossa vida na comunidade. Qual é o nosso lugar na igreja? Qual é a nossa função também no corpo de Cristo? Quais são os meus deveres? Quais são as minhas obrigações? Meus irmãos, não existe vida fora do corpo. Qualquer membro que é desligado do nosso corpo, ele morre. Por isso, irmãos, é importante nós estarmos congregando. É saudável a prática de nós congregarmos. E por isso, irmãos, devemos conhecer também alguns deveres que é pertinente aos membros da comunidade. O primeiro dever, irmãos, é a participação. Você não vem ao culto para assistir culto. Às vezes a gente tem essa ideia de vir assistir o culto, mas você não veio assistir culto. Você veio, irmãos, para ofertar a Deus um culto. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós estamos aqui para ofertar o nosso corpo ao Senhor como um sacrifício vivo e santo, irmãos. Então nós participamos das atividades da igreja. Esse é um dever do membro, ser ativo, ser participante. É por isso que em algumas comunidades, irmãos, um membro que falta 3 meses, ele é desligado do rol de membro e é considerado um membro disciplinado. Não é expulso da igreja, mas ele é disciplinado do rol de membro por suas ausências, quando as ausências não é justificáveis, ou não é tratada também não é trazida uma justificativa. Então veja, irmãos, você precisa, como membro da igreja local, saber os seus deveres, saber as responsabilidades, para que o seu potencial, a sua vida, ela possa ser aplicada ao reino de Deus e à obra de Deus. Então, irmãos, devemos participar dos cultos da comunidade, devemos participar do culto de oração, dos cultos de pregação, dos cultos de louvor, dos cultos de adoração, dos cultos da palavra. Devemos participar, irmãos, não como espectadores, mas devemos participar também oferecendo o nosso culto com toda reverência, cantando, orando, louvando e expondo também a palavra, porque o culto, irmãos, o culto é o trabalho da alma, é a alma inserida, se movimentando, exortando e sendo exortado, consolando e sendo consolada, é a alma sendo hospitaleira e cuidando um dos outros também na comunidade da fé. É o trabalho da alma, irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como membro, irmãos, devemos participar dos cultos. Como membro, devemos participar da escola bíblica, irmãos. É triste quando uma igreja não valoriza a escola bíblica. É triste quando a igreja não valoriza aprender a palavra, irmãos. Passam-se os anos e entra ano e você está na mesma, não cresce, não amadurece, está brigando e às vezes conflitos com temas tão básicos, tão simples da fé. Mas por quê? Porque você nunca teve interesse de ser um aluno da escola bíblica dominical. Uma vez um jovem me procurou e disse: pastor, eu gostaria muito de pregar, mas não sei por onde começar. Eu disse: comece pela escola dominical. Comece estudando sua lição, comece interagindo com o seu professor. Se possível, assuma uma classe da escola dominical, porque lá você vai ter o maior curso teológico que vai preparar você para o conhecimento bíblico e para a exposição também da palavra de Deus. É a escola, irmãos, chamamos de escola
porque há um método no seu funcionamento. Chamamos de bíblica porque o livro-texto da escola dominical é a Bíblia Sagrada. E chamamos de dominical por ser realizada no domingo, mas poderia ser no sábado ou qualquer outro dia. Mas veja, nós devemos participar também da escola bíblica dominical da igreja local. Devemos, irmãos, participar também das reuniões. Por vezes é necessário uma reunião com a igreja para decidir coisas importantes, para decidir trabalhos evangelísticos, decidir obras sociais, discutir, então, assuntos relacionados aos casais, aos homens, às mulheres, aos jovens. É necessário, às vezes, participar como membro também das reuniões locais. É preciso, irmãos, não apenas participarmos das atividades nesses aspectos, mas também estar inserido no serviço da obra de Deus, nos trabalhos da igreja, não apenas como espectador. E tem uns, irmãos, pior do que o espectador é o crítico, porque ele não apenas ele é espectador, mas ele está para fazer críticas. Ele nem participa, mas reclama. Ele não se envolve, mas tem opinião para tudo. Ele não trabalha, mas tem opinião para tudo que é coisa. Não deveria ser assim, não deveria ser assado. Eu faria melhor. Porque você não está fazendo, abençoado? Arregaça as mangas, tem espaço para você fazer na obra. Tem espaço para você trabalhar na obra. Tem espaço para você exercitar-se na obra de Deus. Tem espaço para nós fazermos. Você foi salvo, irmãos. Nós fomos salvos para servir a Deus, mas também para servir ao próximo na casa do Senhor. Você foi salvo para adorar a Deus, mas também para prestar serviço ao seu irmão. A igreja oferece oportunidade para isso. Deus lhe deu talentos, Deus lhe deu dons espirituais para que eles sejam aplicados na obra do Senhor. É um grande privilégio, meus irmãos, é um grande privilégio poder servir a Deus. Louvado seja Deus por aqueles que Deus deu tempo, para aqueles que Deus deu oportunidade, para aqueles que Deus deu força e coragem para fazer a obra do Senhor. A obra, irmãos, é grande, mas são poucos os obreiros, diz a palavra. A obra é grande, mas são poucos os ceifeiros. Seja um obreiro na casa do Senhor. Veja onde você pode servir e ser útil na casa do Senhor. Pastor, eu posso ser útil no ensino, então dedique-se ao ensino. A igreja é uma escola, irmãos, e ela precisa de pessoas que possam ensinar, pessoas que possam desenvolver a escola bíblica, os ministérios de ensino, professores da escola dominical. Você pode se aplicar ao ensino e há espaço para trabalhar, há espaço para você fazer a obra. Dedique-se na obra de Deus, envolva-se no ministério de ensino. Você pode se envolver na beneficência da igreja, irmãos. Você pode se envolver nos trabalhos sociais da igreja. Nós não fazemos obras sociais apenas no período de Natal, irmãos. Todo mês a igreja deve fazer obra social. Todo mês a junta diaconal, junto com a igreja, junto com os membros, deve estar entrelaçado, trabalhando e somando para que a assistência social ela seja feita àqueles irmãos que estão desamparados, aqueles irmãos que estão necessitados. Inclusive, irmãos, Jesus disse em Mateus capítulo 25, Jesus disse que quando nós atendemos a um irmão necessitado, nós estamos fazendo a ele, oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Se você tem o dom da misericórdia, aplique-se a esse dom de servir e de ajudar aos seus irmãos. Em Mateus capítulo 16 e 15, irmãos, nos mostra que nós podemos servir no evangelismo da igreja. Ide e pregai. Essa, inclusive, é a grande missão da igreja: pregar o evangelho, anunciar o Senhor. Há muito que ser feito, irmãos, nesta obra. Há muito que ser feito na área do evangelismo. Há visitas que nunca foram feitas porque falta trabalhador. Há obras que nunca foram feitas porque falta ceifeiros. Distribuição de folhetos em outras áreas da igreja, como na pregação dos lares, como evangelismo.
como maestros, nós estamos aqui tentando levantar um instrumental a pessoas habilidosas, mas que precisam desempenhar esse talento na obra do Senhor, que precisa servir a Deus, servir ao corpo, sendo aí envolvido nos trabalhos e no serviço da casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode servir em missões, você pode servir, irmãos, indo para os campos missionários, orando pelos campos missionários, abençoando os campos missionários. Nós podemos servir também na igreja e também pela igreja e pelas vidas que estão lá fora. Nós podemos servir, irmãos, também contribuindo na obra de Deus. Como já mencionei aos irmãos, o texto de Malaquias 3, versículo 8 ao versículo 10. Em 1 Coríntios 16, versículo 2, Paulo disse: recolham conforme cada um tenham, conforme a sua prosperidade, para abençoar os santos necessitados da Judéia. Então, irmãos, a igreja precisa contribuir, não apenas para a manutenção do templo, não apenas para pagar energia e fazer limpeza da igreja, mas contribuir para que os pobres e necessitados, eles possam ser supridos também com a sua contribuição. A contribuição, irmãos, é estabelecida pelo próprio Deus, quando ele diz que todo dízimo seja trazido à casa do tesouro, em Malaquias capítulo 3, versículo 10, e quando Paulo fala também em 1 Coríntios capítulo 9, do verso 5 ao verso de número 15, Paulo então traz uma instrução sobre como a igreja deve contribuir, como a igreja deve somar, para que a obra de Deus possa avançar, para que a obra de Deus possa crescer. Há grandes promessas, irmãos, inclusive na Bíblia, para aqueles que são fiéis em suas contribuições, para aqueles que são fiéis em abençoar o reino de Deus e a sua obra. Por isso, irmãos, que possamos desempenhar o nosso papel como membros da igreja do Senhor, envolvido nas atividades e nos serviços que o reino de Deus nos proporciona. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 24 e 25, na verdade resume tudo o que eu disse até agora. E eu quero chamar a sua atenção para esse texto e a gente finaliza. Olha o que diz Hebreus 10, 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros. Irmãos, a consideração de um para com os outros está na igreja local, está na reunião dos santos, está aqui onde nós nos envolvemos uns com os outros. E ele diz: para nos estimularmos ao amor e as boas obras. Aqui nós somos chamados a atenção de que, como membro que considera uns aos outros, nós estamos estimulando os outros à prática de boas obras. Aqui eu chamo a atenção para um fato interessante, porque nesse sentido alguém pode estar na igreja local, pode estar na comunidade da fé e não ser uma igreja. Pode estar aqui e ser aquilo que nós chamamos de desigrejados. Porque desigrejado não é apenas quem abandona a comunidade. Desigrejado é aquele que está na comunidade, mas não estimula ninguém à prática de boas obras. Não estimula ninguém à prática do amor. Não estimula ninguém a fazer esse trabalho ou a demonstrar uns aos outros, como diz o versículo de número 25, e nem estar anunciando o dia do Senhor. Aí você pode estar aqui na comunidade da igreja e ser um desigrejado. Por quê? Porque você não incentiva ninguém à prática do amor. Porque você não incentiva ninguém à prática de boas obras. Porque você não ademoesta ninguém. Porque você não incentiva ninguém a se preparar para o dia do Senhor. Aí de repente você estar aqui e diz assim: pastor, eu sou essa pessoa que estou envolvida todos os dias. Mas se você não estimula ninguém
a prática do amor e das boas obras, não ademoesta ninguém, não cuida de ninguém aqui na comunidade da igreja, não se envolve com a vida de ninguém, porque igreja é isso, é se envolver mesmo, é a gente saber o que pode fazer pelo irmão e o que pode ser feito dele para comigo. Isso é igreja, assim nós estamos aqui reunidos. Mas a gente entra calado e sai mudo. Ou quando termina o culto, irmãos, o carro já está ligado, você entra no carro ou some de repente, porque você não consegue falar com ninguém, não tem comunhão com ninguém, não tem relacionamento com ninguém, não consegue perguntar para ninguém como é que ele está. Você está na igreja, mas é um desigrejado. Você está aqui dentro, mas você não está cumprindo o seu papel. Você não está cumprindo a sua função de estimular o outro à prática do amor. Igreja é muito mais do que nós nos reunimos, irmãos. Igreja é nós orarmos e intercedermos uns pelos outros. É por vezes você visitar. É por vezes você estar em comunhão. Eu não estou falando em estar em comunhão apenas no churrasco do domingo de tarde. Porque tem gente que ainda vai na casa do irmão, mas somente no dia do churrasco. Nunca vai na casa do irmão que está doente. Nunca vai na casa do irmão que está enfermo. Nunca vai na casa do irmão que está triste, desanimado, sem força. E às vezes a gente diz, eu não tenho tempo, pastor, de visitar. Mas basta ver como você gasta o seu tempo e você vai ver que há tempo sim para visitar. Há tempo sim para consolar. Há tempo sim para exortar. Há tempo sim para cuidar um dos outros. O problema é que nós negligenciamos isso, irmãos. E aí a gente vive como um grupo que está juntos, mas não está unidos. Eu estava hoje pela manhã, irmãos, me dirigindo ali para a Rádio Maranata pela manhã e ouvindo a pregação do pastor Hernando Dias Lopes, que estava sendo colocada hoje pela manhã nos estúdios da Rádio Maranata. E ele trouxe uma ilustração de comunhão que me chamou muita atenção. Ele falava de que o plantador, né, aquele que planta batatas, por exemplo, ele planta as batatas no mesmo terreno, parece que as batatas estão unidas, mas não está. Isso não é símbolo de união. Depois ele arranca todas as batatas, coloca dentro de um caminhão e leva para a Ceasa. As batatas estão juntas, parece que estão unidas, mas ele disse ali não é símbolo de comunhão. Aí ele disse, as batatas agora são colocadas lá para venda, tá todas no mesmo lugar, no mesmo grupo ali para venda, mas ainda não é símbolo de comunhão. A dona de casa vai lá e compra e leva na sua sacola todas juntas. Elas estão unidas? Estão, mas não tem comunhão ainda. Aí ele diz, comunhão é quando a dona de casa pega as batatas, cozinha, faz um purê com todas elas. Aí agora você não sabe qual era a grande, qual era a pequena, qual era a média, qual era a mais bonita ou a mais feia. Não sabe mais, está tudo junto. Agora há comunhão, aleluia, aleluia. Não basta estarmos juntos, irmãos, é preciso estarmos entrelaçados, cuidando um dos outros, zelando pela vida espiritual um dos outros. Aleluia. Olhe para quem está do seu lado com carinho e diga assim, eu tenho responsabilidade de admoestar você. Mas diga mesmo com olhar de profeta, diga, eu tenho a responsabilidade de te incentivar a amar. Eu tenho a responsabilidade de te incentivar a servir. Eu tenho a responsabilidade de te incentivar a prática de boas obras. Às vezes a gente fica emburrado quando o irmão nos chama, nos aperta, de vamos lá, se anima, irmão, vamos lá, vem fazer a obra. Às vezes a gente fica meio emburrado, mas Deus está dizendo, é responsabilidade dele, de te chamar, de te exortar, de dizer, ei, desperta! Porque daqui a pouco nós iremos ouvir a voz do noivo. Quanto mais se aproxima a volta do Senhor, mas nós como igreja precisamos estar reunidos, aguardando a volta do noivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode ficar de pé adorando ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Se você é membro, mas muito do que foi falado não faz parte da sua vida, está na hora disso fazer parte.
Se você pensa em ser membro, mas isso não faz parte ainda da sua vida, saiba que esse é seus privilégios e os seus deveres e suas responsabilidades. Sempre que você puder, não meça esforço, esteja cooperando com a vida do seu irmão. Sempre que você puder, ninguém é ingênuo, irmãos, para não compreender quando alguém não pode. Não podemos ser ignorantes a ponto de não compreender quando um irmão não pode por motivo de trabalho, por motivo de saúde, às vezes por motivo de uma passagem. Mas cuidado para você não dizer que não pode, mas seu dinheiro é investido em outras coisas, em vez de investir numa passagem para estar na casa do Senhor. Quando você diz que não pode, mas você tem tempo para assistir uma série da Netflix imensa, mas não pode estar com seus irmãos, nem pode estar na comunhão com os santos. Cuidado para você dizer que não pode, mas não abre mão daquela pelada, daquele jogo que poderia também, não que isso seja errado, mas poderia também ser usado para uma visita. Poderia ser usado para resgatar alguém que está parado. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude a cumprir a nossa responsabilidade como membros na casa do Senhor. Feche os seus olhos. Pai querido, Pai eterno, eu quero neste momento te agradecer, Senhor. Te agradecer pela vida dos teus filhos. Pela vida da tua igreja aqui reunida, meu Pai. Que possamos participar, ó Deus, da vida um dos outros. Que possamos cooperar, meu Pai, para estimular os nossos irmãos à prática de boas obras. Que possamos participar, Senhor, no estímulo do amor. Que possamos admoestar uns aos outros a não deixarem de congregar. Aleluia. Porque quanto mais se aproxima do fim, Senhor, o amor de muitos se esfriará. Quanto mais nos aproximamos do fim, Senhor, muitas pessoas, elas então irão perdendo a fé. Mas que nesta noite, meu Pai, o Senhor conserve a fé dos teus filhos. Que eles permaneçam firmes e inabaláveis em tua presença. Que toda frieza, que toda falta, ó Deus, de desejo para fazer a tua obra, ó Deus, seja retirada em teu nome. Aqueles que enterraram seus talentos, aqueles que sepultaram seus dons, que nesta noite, Senhor, os teus filhos possam despertar, possam arregaçar as mangas da camisa e possam se envolver, Senhor, com a tua obra. Ó Deus, nós entendemos que quando D.L. Moody disse, Senhor, que a participação na igreja é tão vital quanto a transfusão de sangue, ó Deus, é importante para aquele que precisa. Ó Deus, que possamos estar aqui unidos, porque assim, Senhor, a tua presença, o teu poder aquece a vida da igreja e nós permaneceremos avivados, cheio da tua graça, cheio do teu poder, cheio da tua presença. Ó Deus, andando